Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 9, do verso 17 ao verso 19. Como assim? De novo? Fique tranquilo, é o mesmo texto, sim, da última reflexão, só que hoje eu vou dar atenção a outros aspectos que não foram vistos da última vez, tá bom? Então vamos lá, Atos 9, de 17 a 19, diz assim. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Depois dos verbos, vêm os substantivos. Não quero subverter a ordem normal dos termos de uma frase. Não é essa a ideia. É que nas últimas reflexões eu fiz referências aos textos, ou melhor, aos verbos que eram associados, em primeiro lugar, a Deus e depois os verbos associados a Ananias. Hoje eu quero dar atenção a dois substantivos que estão relacionados com a fala de Ananias. O primeiro deles é irmão. Veja que no versículo 17, Lucas diz as seguintes palavras: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo. Irmão Saulo. Se você se lembra de versículos anteriores, você vai perceber da grande desconfiança, temor de Ananias em relação a esse mesmo Saulo. Para Ananias, Saulo era um inimigo, era um terrorista, era alguém que espalhava terror e devastava a igreja, alguém que não poderia ser considerado parte da família. Muito pelo contrário, deveria ser excluído dela. Não haveria espaço para alguém como Saulo na família. Mas veja que depois de Deus ter falado com Ananias, ter feito os esclarecimentos para aquele servo do Senhor, para aquele discípulo de Cristo, Ananias percebeu que Deus, de fato, havia operado uma transformação na vida de Saulo. E essa transformação não fez com que Ananias tivesse só disposição para cumprir a missão que recebera do Senhor, mas teve disposição também de considerar Paulo aquilo que ele não considerava antes. Antes era um inimigo, um devastador da igreja, alguém de quem se queria ter distância, mas agora, por causa da graça do Senhor Jesus, por causa da transformação que Deus operou na vida de Saulo, Ananias agora o vê como de fato era, como irmão em Cristo, parte da família do Senhor. Que coisa maravilhosa é a transformação que a graça de Jesus opera nas pessoas. Antes, as pessoas, por causa do pecado, elas eram separadas, elas eram distanciadas, havia uma predisposição de inimizade de uns para com os outros. Mas por causa de Cristo Jesus, a paz foi feita com Deus, nós fomos reconciliados com o Senhor, e essa reconciliação vertical propiciou reconciliação horizontal. Agora, Ananias é reconciliado também com Saulo e o vê como irmão, como parte da família de Deus, como parte integrante da família da fé, como corredeiro, como coparticipantes das bênçãos prometidas pelo Senhor em Cristo Jesus. Esse é o efeito do Evangelho. A inimizade cai por terra e há uma disposição amorosa em relação ao outro. Mas esse não é o único substantivo para o qual eu quero dirigir a nossa atenção. Há um segundo. O texto diz: Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O substantivo aqui é Espírito Santo. Esse nome próprio que se refere à terceira pessoa
da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é um personagem que vai ocupar lugar proeminente, destacável neste livro de Lucas. E há uma coisa muito interessante, porque essa é uma expressão que vai se repetir por várias vezes aqui em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo. Veja que o Senhor, ao lidar com Ananias, ao dar razões porque ele deveria cumprir a missão que tinha recebido, ele diz o seguinte a respeito de Saulo. Ele diz assim: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ou seja, Saulo estava sendo sacado pelo Senhor para que ele pudesse propagar o Evangelho, ser uma testemunha do Senhor, não só entre os judeus, mas entre os gentios. Não só em Jerusalém, mas fora de lá. E, para tanto, Deus o enche do Espírito Santo. Não sei se você percebeu, mas parece que Deus, ele mantém aquela mesma dinâmica de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, depende do Consolador, depende da ação do Espírito Santo em nós. A proclamação do Evangelho é uma evidência, é uma demonstração da presença do Espírito Santo naquele que foi remido pelo sangue de Jesus. Em primeiro lugar, irmão. Em segundo lugar, Espírito Santo. Você foi remido pelo sangue de Jesus. Então, Deus lhe reconciliou consigo mesmo e com todos aqueles que professaram a mesma fé em Jesus. Mas, além disso, Deus, ao lhe reconciliar com Ele, fez com que você tivesse uma disposição, amorosa em relação a todas as outras pessoas, mesmo que elas não sejam crentes no Senhor Jesus. Porque essa reconciliação, essa paz que foi estabelecida com Deus, também é base para a paz para com todos os outros homens. De forma que isso deve nos conduzir e nos incentivar e estimular a servirmos aos outros. Então, perceba as necessidades daqueles que estão ao seu lado. E como evidência de que foi reconciliado com o Senhor, como evidência de que você foi recebido na família de Deus, sirva ao outro. E mais, se você creu de fato no Senhor Jesus Cristo, se você recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, então você, como diz ali Efésios capítulo 1, verso 13, você recebeu o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, quando você creu na palavra da verdade. Então, você é habilitado para ser testemunha do Senhor Jesus. Você é habilitado, capacitado. Você recebeu os instrumentos e os recursos espirituais necessários para compartilhar a fé que recebeu de Deus. Então, sirva ao outro, sirva ao próximo e compartilhe o Evangelho, pois você recebeu o Espírito Santo, pois você recebeu essa capacitação do alto para fazê-lo. Na última reflexão, nós vimos os verbos. Hoje, um pouco dos substantivos. Que Deus lhe abençoe.